Ele tem 29 anos de idade. Além de ser um grande amigo, é também enfermeiro, tá? Hoje, atualmente servidor público, lidera uma das maiores instituições de saúde desse município. Estou falando da Policlínica Silon Gonçalves. Mas nós hoje, em específico, não vamos falar de nada relativo à política ou coisa desse tipo. Hoje o bate-papo é inteiramente meu e dele. Senhoras e senhores, hoje aqui comigo, Aleudo Coelho, seja bem-vindo. Satisfação. Que satisfação é minha em poder receber aqui. Obrigado por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço. Gratidão, né? A palavra que deve nos mover, Jota, é a gratidão sempre, né? Então, muito obrigado pela amizade, pela confiança, pela parceria e, é claro, pelo convite. Que bom que você está aqui também com a gente. Que coisa boa. Roda a vinheta. Estamos de volta, aqui comigo, Aleudo Coelho, meu irmão, que coisa boa. Satisfação, Jota. É um prazer, repito, né, estar com você aqui e cara a cara, né? Então, manda brasa que eu tô aqui pronto para responder. E hoje nós estamos quebrando o protocolo, hoje nós não estamos tão formais, hoje nós estamos mais... Não, estamos bem sociais, né? À vontade. À vontade, bem do povo. Aleudo, vamos começar, velho. Bora lá. Me diga um negócio, quem é Aleudo Coelho? É um jovem sonhador, né? Que não deixa as situações da vida para ele, pode ter certeza disso. E é difícil a gente falar sobre a gente, né? Nem sempre é fácil, não. Mas sonhador que não deixa as adversidades para ele, é um cara batalhador, é um cara que busca evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, dia após dia, tenta ser melhor um pouco, que mata um bocado de leão por dia, em especial no serviço público, né? E é isso, é um cara com muita fé, tem muita fé. Aleudo é religioso? Sou, já fui mais, hoje eu sou mais espiritualista. Como é que Aleudo traduz isso? As religiões nos ajudam muito, né? Nos fazem a interlocução entre nós mesmos e entre o Criador, entre Deus, né? Mas nós não devemos nos ater a elas. Eu acho que a religião é a antessala da espiritualidade. Quando você diz não se ater à religião, você está dizendo não se ater ao pragmatismo, às denominações em si. Isso, ao ritual. Ao ritual de cada religião. Cada religião tem seu ritual, tem seu... São muitos. Sou católico, me considero católico, acredito que morrerei católico, nada me faz mudar o meu pensamento da religião católica, né? Mas hoje eu já participei de muita coisa, já fui coroinha, já fui palestrante da igreja, já participei de grupo de oração, já fui, por incrível que pareça, músico também, assim, não de tocar, mas de cantar também lá no grupo de oração, né? Pregador, enfim. E hoje eu estou apenas participando da missa, né? Que é para o catolicismo, o ápice da fé católica, que é quando Jesus, a gente relembra a crucifixão, morte, né, e o renascer dele. Então, hoje eu me considero mais espiritualista, né, espiritualizado, digamos assim. Por exemplo, no meu dia a dia, Deus me deu a oportunidade hoje, né, e ao longo da minha vida, de ajudar muita gente. Hoje eu tenho possibilidade, também por ser da saúde, de ajudar muita gente, até mesmo com a palavra. E com ação também, um curativo, uma sonda, exames, enfim, né? Você compreende que trabalhar com pessoas, além mesmo por você ser da área da saúde,
poder estar constantemente com pessoas, todos os dias lidando com elas, principalmente pessoas que estão enfermas de alguma forma, né? E não tem só um tipo de enfermidade, mas as pessoas muitas vezes estão enfermas psicologicamente também. Sim. E elas vão até você. Eu já acompanhei você no seu dia a dia e elas lhe procuram e você atende e procura atendê-las da melhor forma possível, de forma humanizada, compreendendo aquela situação ali. Sim. Você acha que isso é um dom, amigo? Isso é ser cristão, né? Eu acho que é o maior exemplo de Jesus é esse. Jesus se despiu do reinado para ser humilde, né? Para nascer na manjedoura, para, enfim... Você não enxerga isso como sendo um mérito, uma coisa que você deva ser vangloriado por isso? Não, de forma alguma, de forma alguma. De forma alguma, muito pelo contrário. Tem uma coisa, Jota, de propósito de vida, né? Hoje eu sei qual é meu propósito de vida, minha meta de vida. É essa. Hoje, atualmente, eu estou aqui na cidade fazendo isso, né? Ajudando pessoas. Se Deus me colocar em outro lugar para fazer outra coisa, mas vai ser também ajudando as pessoas na medida que eu puder. Pode ter certeza disso, né? De verdade mesmo. Então, o propósito de vida a gente tem que descobrir, né? Tem que saber qual é a nossa missão de vida, né? Claro que, atrelado à nossa missão, a gente também tem sonhos, tem desejos, né? Tem encantos também, lógico, né? E a gente deve correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos também. Por exemplo, manter o foco nos estudos para passar num concurso e lá ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Porque quando a gente toca numa pessoa, a gente toca na gente também, né? Quando a gente toca na alma de uma pessoa, a gente está tocando na nossa. É verdade. Quando a gente, por exemplo, quando a gente critica alguém, a gente está falando mais da gente do que da pessoa. É um reflexo. O crítico, eu ouvi isso esses dias, o crítico é, antes de qualquer coisa, a pessoa que tem vontade de fazer o que você faz, mas não consegue por alguma razão. Sim. E aí ele critica. Sem dúvida, concordo. Em grau, gênero e número, sem dúvidas. Tem medo da morte? Não, já tive. Por quê? Por que eu não tenho medo da morte? Sim. Eu acho que... Pergunta difícil. Nunca parei para pensar nela. Eu vou lhe fazer um monte de perguntas que você nunca parou para pensar. Eu não tenho medo da morte... Ou eu tenho medo da morte? Não sei, eu só fiz a pergunta e você me diz se tem ou se não tem. A Leudo tem medo da morte? Não tenho medo. Porém, é até difícil palpar essa pergunta, né? Respondê-la como deve ser. Mas não porque todo mundo vai, mas porque se a gente tem a consciência de que aqui é uma passagem e que se a gente tenta fazer nossa parte, por que ter medo de depois, do futuro, da morte? Acho que é mais ou menos assim. Uma vez me fizeram essa pergunta, sabe? Jota, você tem medo da morte? E eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do sofrimento. Eu tenho medo do sofrimento para essa passagem. Sim. Da morte em si, de morrer, não, porque eu acredito que não é um fim. Exato. Não é um fim. Não é um fim. Né? Mas medo do sofrimento eu tenho. E me lembrei aqui das palavras de Cristo no Calvário, quando ele diz, olha, Pai, afaste de mim esse cálice. Sim. Então, Jesus também teve medo. Teve. Mas ele não teve medo da morte porque ele sabia que ia vencer. Sim. Né? Ele teve medo foi do sofrimento. Das chibatadas que iria levar, do escárnio que iria sofrer, da tortura que iria passar por mais de 12 horas. Né? Então ele teve medo foi daquilo. É isso que eu tenho medo. De como vai ser, né? É sofrer para passar. Entendo. A passagem não. A morte em si, ela não me assusta, sabe? Então, assim, eu achei pertinente fazer essa pergunta. A Leudo é filho de quem? De Alencar e Valdênio. Eu sou natural de Ingazeiras. Até os 17 anos de vida eu residi em Ingazeiras. Então eu conheço muito bem a realidade das pessoas que moram no sítio, na zona rural, nas comunidades mais distantes, mais longínquas da sede de uma cidade, por exemplo. Ingazeiras é o distrito mais longe, né? 25 quilômetros, 24, 25, né? De 23 a 25 quilômetros. Agora encurtou mais um pouquinho. Mas na época era, quando a gente falava de Ingazeiras para Aurora, via estrada carroçal, era uma viagem e tanto, né? Com muita lama, com muita terra, com muita poeira, muitas vezes com muito buraco. E aí varia. Terra no calor, logicamente, no verão, e muita lama no inverno.
de carros atolados, de só passar moto, de ter que desviar por conta do rio salgado que transbordava. Então eu conheço muito bem essa realidade. Você falando aqui, eu me lembrando aqui, porque você é da Engazeira, mas eu sou do Pavão. Sim. Né? Vizinho. Eu tô ali perto. Sim. Né? Então, assim, esses mesmos dramas da poeira, da lama, dos atoleiros e etc e tal, eu vivi isso daí, velho. Sim. Eu vivi isso daí. E é por isso que, embora não seja uma das nossas propostas no podcast, mas é preciso se fazer justiça e parabenizar essa estrada que foi feita agora, a Aurora Engazeiras. Claro. Velho, isso foi uma bênção. Para todo mundo que tem algum trânsito naquela região. Sim, ou que já teve. Ou que já teve. Né? Eu acho que dispensa comentários. O que você falou aí era um sonho dos nossos bisavós, dos meus avós, seu Caetano, meu avô, né? E a ele eu lembro de todos os outros três, minha avó Ló, minha avó Senhora, meu avô Raimundo, né? Enfim, era um sonho. A minha tia Maria. Eu tenho meu pai com 80 anos, e meu pai, hoje, a gente indo para o Pavão, né? Ele diz, olha, eu nunca esperei que isso aqui acontecesse. Sim. Esperei que eu estivesse vivo para ver, né? Que é exatamente esse trabalho de asfaltamento que foi feito em Engazeiras, que só quem é daquela região que ele compreende, Sim. Que entende a importância daquilo dali. Isso. Aleudo tem irmãos? Uma irmã por parte de pai. Tem uma irmã por parte de pai. É mais velha, mais nova? Primeira vez que eu falo isso em público. Ela é mais velha, mais nova? Mais nova. Mais nova. Eu tenho 29 e acredito que ela tem uns 27. Bacana. 28 por aí. Aleudo mora com quem hoje? Moro com meus pais. Mora com ele? Com meu pai e minha mãe. Que bacana. Isso. Aleudo já disse que veio de Engazeiras, mas Engazeiras também é Aurora. Aurora é Engazeiras. Sim. Não pode-se dizer que Sim, não. claro. Embora que nós tenhamos alguns engazeirenses que gostam de fazer essa separação. Né? Outro dia desse eu estava conversando com o Klaus Fagundes, ele me dizendo, é porque eu sou de Engazeiras, é porque eu sou de Engazeiras. E eu dizendo, mas não é de Aurora também? Ele disse, eu sou engazeirense. É porque o pessoal da Engazeira, nós, né? O pessoal da Engazeira é muito empoderado. É verdade. Um tanto quanto. Bastante empoderado. Né? Então, assim, Engazeiras é um distrito grande, 4 ou 5 mil habitantes, eu acredito que hoje está, né? E fica muito distante da sede do município. Muitas pessoas fazem comunicação de Engazeiras diretamente com a grande metrópole caririense, Juazeiro, né? Crajubali, exatamente, né? Por exemplo, eu nasci e me criei, como a gente fala, indo para Juazeiro por lá, sem passar por Aurora, até por conta do acesso, né? Hoje talvez por aqui seja melhor, porque ainda não tem a outra parte do asfalto. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Que Engazeiras, por ser o distrito mais distante de Aurora, um distrito mais populoso do município de Aurora e que faz mais comunicação com o Cariri, a metrópole, né, Crajubá, talvez se empoderou por conta disso, né? E aí também já se cogitou para Engazeiras ser cidade, já se cogitou para Engazeiras ser paróquia, mas não obteve êxito nesse sentido e acredito que ainda vai demorar um pouco para esses dois pontos aí acontecerem. Porque há uma junção de necessidades, né? Tem que ter muita coisa, tanto para a paróquia quanto para que se emancipe politicamente. Mas eu acredito que um grande passo vai ser a construção dessa estrada que se pensa, né, em Engazeiras, Missão Velha. Sim, claro. Que aí nós vamos ter uma terceira rota. Sim. Porque até então nós só temos a rota pela BR-116 e a CE 288, né? E essa que pega aqui, que vai para Caririaçu. Sim. Que é a rodovia Padre Cícero. Isso. E agora, com essa ideia, já está feita a parte Aurora Engazeiras e fazendo a parte Engazeiras Missão Velha, aí nós teremos uma terceira rota. Sim. E essa terceira rota, ao meu ver, deve desenvolver economicamente. Principalmente em Engazeiras. Sim, principalmente. A rota deve passar por lá. Deve. E aí isso vai ficar bacana. Aleudo é casado? Solteiro. Solteiro? Solteiro. Que bacana. Tem alguém na vida? Temos sim. Então você está solteiro, mas não está sozinho. Né? Mais ou menos isso. Que bacana. Aleudo também é professor. Também. Como é essa experiência, Aleudo? Porque assim, você está na saúde.
Sim, Você se formou enfermeiro. de fato. Se formou em que universidade? Santa Maria. Em Santa Maria. É. A Universidade de Santa Maria tem formado inúmeros profissionais da saúde. E a Aurora tem abarcado esses profissionais de uma forma bem Sim, sigilosa, né? sim. Mas aí você se forma enfermeiro. Trabalhar na área da saúde, trabalhar com pessoas, né, não é tão diferente de trabalhar numa sala de aula. Sim, Também claro. é com pessoas, Claro. também é nesse trato com outras pessoas, e um desenvolvimento, uma socialização bem bacana. Sim. Como é que a Aleudo vê isso daí? Como é que aconteceu de Aleudo ser professor? Beleza. De formação sou enfermeiro, né? E de coração sou professor, né? E agora, de fato, serei também professor, porque eu estou fazendo uma complementação pedagógica em biologia, que me habilita a lecionar de fato, né? Por exemplo, a fazer concursos na área de biologia, de ciências, né? Para lecionar, né? Mas vamos lá. Quando eu concluí a faculdade em 2017, a pessoa que até hoje eu trabalho e hoje tem uma oportunidade de retribuir ajudando é a Socorro, a proprietária do Instituto Maria Marcolino, e ela me convidou. Aqui havia um curso que até hoje existe, 6 anos depois, 7 anos, um curso técnico de enfermagem. E ela me convidou para ministrar aula. E eu já estava no rádio, já tinha uma certa desenvoltura e tal, né? A igreja me ajudou muito nesse sentido de me desenvolver também na oratória, perdi um pouco a timidez, falar em público. Aleudo era uma pessoa tímida? Era quem me vê hoje não sabe como eu era, nem imagina como eu era 10 anos, 15 anos atrás, na infância, no início da juventude, na adolescência. Aí você teve essa oportunidade no Instituto. Exatamente, de ensinar, e fiquei e me apaixonei, né? Minha primeira pós foi em docência do ensino superior e estou terminando agora mais 3. Bacana. É um bocado de coisa. Mas pensa deixar a saúde para se dedicar só à educação? Não, eu penso em seguir, se Deus quiser, em mestrado na área da saúde e ser professor de cursos da saúde, principalmente da saúde. O meu maior sonho hoje é fazer um mestrado e ensinar. Tem outro sonho bem paralelo, que é o concurso, né? Ser de fato concursado, né? Que ainda não tive essa oportunidade. Mas é por uma questão pessoal, ou é uma questão de estabilidade, ou é uma resposta que precisa ser dada? Não, somente a questão da estabilidade, né? Poder ajudar mais de maneira mais firme, digamos assim. Meus pais também que fizeram tanto por mim, né? E é isso. Bacana. Eu acho bacana quando você manifesta essa gratidão aos seus pais, né? Aleudo é filho único, né? Basicamente. Fui criado como filho único. Claro, basicamente Aleudo é filho único. E aí quando a gente se depara com essa situação, mas antes de dar sequência, eu preciso fazer essa pergunta. Pois não? Aleudo é criado como filho único. Sim. E a pergunta que não quer calar, né? Foi super protegido? Demais, ao extremo, né? Por minha mãe. Ela vai nos assistir e ela vai ver, ela sabe disso. Ela está nos assistindo agora, né? E ela sabe que foi, né? Mas hoje eu tenho essa consciência de que a superproteção dela, principalmente, e de outras pessoas mais próximas, familiares, não me tornasse uma pessoa ruim. Porque isso acontece muitas vezes. Demais. Mas é relativo também, né? Atrapalhou um pouco? A superproteção atrapalha, sempre atrapalha, né? Porque amor, ele é proteção, mas ele não deve ser superproteção, porque senão aprisiona. Se você pudesse dar um conselho a jovens mães de filhos únicos, né, em relação à superproteção, o que você diria? Deixa o menino pular, deixa o menino gripar, deixa o menino criar imunidade, deixa o menino brincar, né? E quando for adolescente, for crescendo, vá orientando sempre no caminho do bem, da verdade, seguindo o exemplo, né? Seja primeiro de tudo. Jota, você que é pai de um rapaz, Sim. Então também estou falando para você, seja primeiro o exemplo, porque as palavras, é aquele ditado, as palavras até comovem, mas é o testemunho da gente que arrasta. Claro. É o testemunho dos nossos pais, dos nossos ancestrais, os nossos para as futuras gerações, que vai arrastar de verdade,
né? Então, é isso. Deixa a criança viver, deixa a criança pegar a imunidade, deixa a criança adoecer, porque fortalece o sistema imune, deixa a criança ir para as festinhas dela com outras crianças, deixa com os pais, lógico, deixa quando for adolescente crescer, começar a ir para as festas, sempre direcionando e vendo o exemplo do pai e da mãe, né? E eu acredito que é por aí o caminho, né? Educar na retidão, dar o máximo enquanto pai, enquanto mãe, mas deixando o sentimento de liberdade, deixando a pessoa, o jovem, o adolescente, o homem, a mulher, se empoderar de si, entender que papel ele representa no mundo, na sociedade, e não fazer esse papel pelo filho. O conselho é esse. Não, mas foi muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Por aqui já passaram a Débora Leite, que é filha única, né? E eu perguntei isso para ela. Por aqui já passou Wagner Leib, que é filho único. Sim. Né? Por aqui já passou... Quem mais que é filho único, meu Deus? Passaram eles dois, são filhos únicos. Você agora o terceiro, que é filho único. Vai passar um outro filho único logo aqui também. E eu sempre que tenho essa oportunidade eu pergunto, né? E quando eu pergunto aos filhos únicos, eles dizem sempre a mesma coisa. Eles dizem, olha, eu compreendo hoje que toda a superproteção da minha mãe foi por amor. Eu entendo. Claro. Mas o amor às vezes sufoca. Sim, o amor às vezes sufoca. O amor às vezes não deixa você voar. Sim. E teve um deles que olhou e me disse, olha, fora das câmeras, né? Ele olhou e disse, eu poderia ter voado mais alto. Se minha mãe tivesse deixado eu voar um pouco mais alto, eu podia ter voado um pouco mais alto. Mas tá bom. Hoje eu vou aqui rasando devagarzinho, vou alçar, mas eu poderia ter chegado mais cedo. A Leo também foi radialista. Foi. E durante um bom tempo. 6 anos. Eu fui radialista, sou certificado pela ACERT, né? Associação Brasileira de Radialistas, Associação Cearense de Radialistas. E eu fui parar no rádio por um acidente. Eu sou o resultado de um acidente, né? Eu estava coordenando uma rádio e aí precisava de substituir um comunicador que não foi. E aí eu acabei tendo que substituir, fui ficando e peguei gosto. E eu acho o rádio viciante. Extremamente. Viciante, sabe? E aí às vezes eu dizia aos meninos, eu digo, uma cocaína medonha esse negócio aqui. Não é uma cocaína boa, mas é uma cocaína medonha. Né? Como é que foi que a Leo foi parar no rádio? Também foi por acaso. Meio que por acaso, né? Eu participava naquele tempo muito assiduamente das coisas da igreja. E em uma rádio local aqui da cidade de Aurora, nós temos um programa da igreja até hoje, acredito que até hoje, né? Às 18 horas. E certa vez uma das pessoas que foi para lá me convidou. E eu comecei a ir uma semana, 2, fui algumas. Nisso, um outro companheiro, assim como você, que também estava deixando a desejar na rádio, que era no programa, que antecediu o programa da igreja, começou a pegar muito, falhar muito na emissora, né? E ele meio que foi afastado, né? E os diretores da rádio na época me convidaram para substituí-lo para fazer a experiência. 1º de fevereiro de 2014. E aí lá permaneci até perto da pandemia, acho que até 2019 mais ou menos, eu acredito que foi, até 2019, né? Então foram 6 anos aí, 5, 6 anos. E como foi a experiência? É sensacional, sensacional. O rádio, até hoje, as pessoas me encontram na rua e usam a expressão que eu usava, cuida que tá de noitinho, lá no programa. Até hoje, né? Então foi o que me... O rádio tem esse poder, essa magia de tornar você muito conhecido, né? E eu aprendi a amar de verdade, a gostar do rádio, né? E pretendo retornar às emissoras de rádio um dia, e não muito distante, quero muito. Nem que seja no final de semana, nem que seja uma horinha na semana, mas eu gosto muito. Que bacana, cara. Sei que chegará o momento. Eu tenho uma paixão pelo rádio muito particular, sabe? Muito particular, e eu fiz rádio quase 8 anos. Foi, né? E aí eu achei muito bacana. Sim. Muito bacana. Yeah. Porque apesar de hoje a TV, a mídia, o telefone, enfim, trazer para você imagens em tempo real e etc, de uma série de acontecimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo,
e o rádio levar para a casa das pessoas a sua voz, Sim. né? E muitas vezes você, através da sua narrativa, obrigar, entre aspas, a pessoa a ter que criar uma imagem, desenhar, pensar, visualizar o que você está dizendo, né? O rádio ainda é um dos meios de comunicação mais eficientes que nós temos. Sim, claro. E eu acredito que a tecnologia veio para ajudá-lo. Né? Por exemplo, os aplicativos de internet, né? O Radiosnet, por exemplo, que deixa bem claro que o Radiosnet não está nos patrocinando aqui. Claro. Tá? É só uma deixa aqui, né? Então, esses aplicativos de streaming, de rádio, né, ajudaram muito o rádio. Demais. Né? Então, por exemplo, eu tinha ouvintes de diversos locais, estados do Brasil. E claro que não seria pelas ondas sonoras do rádio, né, magnéticas do rádio. Tinha que ser pela internet. Até hoje tenho contato com muita gente aqui de Aurora que nos escutava, pessoas de fora, amigos e amigas que se tornaram meus amigos através do rádio. Então, parafraseando o que você disse aí, o rádio é encantador, é magnífico. Qual foi o maior desafio no rádio, amigo? Vencer a timidez. Foi lá onde eu desarmei o negócio mesmo. Mas tu sabe que o artista de rádio, ele é tímido. Sim, bastante. E ele é artista de rádio exatamente porque ele não precisa se expor. Sim. Ninguém precisa ver ele lá. Sim. E eu tinha um amigo meu muito querido que dentro da cabine de transmissão, ele e o microfone, ele era extraordinário. Sim. Agora quando saía lá, era a criatura mais retraída do universo, era ele. Né? E até Extremamente brincava. tímido. Eu digo, velho, que transformação foi essa? Eu disse, não, é porque lá eu me sinto bem, entendeu? Eu tô aqui fora não me sinto, não. É uma redoma, né? Quando a gente entra no estúdio, é uma proteção, de fato.